Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde de Memória para canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dólia, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Estamos aqui na sessão Senta que Temos História do projeto REC à Tarde. Nessa sessão a gente conversa com especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. Hoje a gente vai bater um papo com o jornalista e mestre em estudos étnicos africanos, Hugo Mansur. Ele vai se apresentar e hoje é um pouco diferente. Ele está à distância, então nós vamos conversar aí com a mediação de tecnologias da informação e da comunicação. Eu estou bastante feliz de estar aqui, porque eu já sou leitor de à tarde, acessei já os arquivos de à tarde como pesquisador, sou jornalista, mestre em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia e atualmente desenvolvo um doutorado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, num programa multidisciplinar de mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo, e me debruço sobre os cadernos de consciência negra de à tarde, e vai ser um prazer conversar sobre esses cadernos aqui. Na sua dissertação, Hugo, Ebó de Palavras, você faz uma análise dos cadernos da consciência negra, que a gente costumava chamar os cadernos do 20 também, internamente. Esses cadernos, que foram produzidos de 2003 a 2015 pelo Grupo à Tarde, celebravam o Dia Nacional da Consciência Negra. O que mais lhe chamou a atenção nessa sua análise desse projeto? Bem, o projeto de pesquisa que eu faço na minha dissertação, ele vai se debruçar justamente sobre todo esse período que a Tarde publicou os cadernos de consciência negra. Eu já vinha acompanhando as matérias que Cleidiana assinava e que já estavam ali vinculadas a uma cobertura das religiosidades, né, na capital e no estado, e a partir disso percebo esse entrelaçamento do trabalho que Cleidiana vinha desenvolvendo com o surgimento desses cadernos que em 2003, né, aparecem num cenário muito interessante das políticas públicas. Então a gente teve leis que trouxeram a Lei 10.639, leis também que estiveram ligadas tanto à educação quanto à valorização da população negra. Então, a oficialização do dia, do reconhecimento do Dia da Consciência Negra, em homenagem à figura do Zumbi dos Palmares. Então, tudo isso se mostrou um cenário bastante interessante para que a Tarde pudesse se lançar de um conteúdo que iria tratar, né, da identidade, da cultura e das religiosidades negras na Bahia. Então, esse é o olhar do jornalista, do pesquisador, mas, sobretudo, de um leitor de à tarde. Então, minha formação, né, a adolescência, esse desejo de me tornar jornalista, esse acompanhamento que eu faço de toda a cobertura, né, sazonal que a Tarde vai fazendo década a década, esse olhar que eu vou tendo sobre essas publicações é que me ajudam a desenvolver essa dissertação. No conteúdo da dissertação, eu vou fazendo algumas sessões que vão investigar o papel desses cadernos de consciência negra no sentido do perfil que ele imprime com os seus conteúdos. Então, ele tem um perfil educativo, porque desse contexto da Lei 10.639, ele serve bastante como conteúdo. Inclusive, eu tenho diversas amigas e companheiras, professoras, que se fizeram uso dos cadernos, então isso estava muito vinculado àquele momento, a carência, né? A Tarde entende a carência da circulação de conteúdos desse porte, e essa disseminação é muito bem recebida por vários setores da sociedade. Então, eu tenho um olhar das páginas e das recepções que são feitas com relação aos cadernos de consciência negra.
também observo o perfil publicitário que esses cadernos tiveram. Então, assim, até antes desses cadernos, na imprensa baiana, a gente não tinha muito estabelecido uma publicidade ao 20 de novembro. E com a chegada desses cadernos, massivamente, a gente começa a perceber que o 20 de novembro se estabeleceu como o Dia das Mães, com uma publicidade muito direcionada, muito voltada a outras datas comemorativas ao longo desse calendário, né, de inserção publicitária desses jornais e na mídia como um todo. Então, esse é um aspecto muito interessante também. Então, ele é educativo, ele é publicitário. Então, o jornal ele vai construindo esse conteúdo de maneira que ele, a cada ano, ele vai se estabelecendo com uma característica que o fortalece. Essa estrutura também de tratar temas, né? Então, a cada ano, a tarde trouxe um tema. Então, houve racismo e futebol, houve a infância tratada nesses cadernos. Então, cada edição, isso também tornava muito rica a relação que os cadernos tinham com o cotidiano do jornal. Então, era muito interessante porque era um jornal, um caderno especial que trabalhava a infância, considerando que existe naquele momento existia um caderno específico, a Tardinha circulava para esse público e de repente existe esse intercâmbio entre esses dois setores de à tarde. Os cadernos especiais eles vão dialogar com o caderno de esporte, com o caderno infanto-juvenil. Então, tudo isso cria uma dinâmica no jornal muito interessante e, aos olhos de pesquisador, isso construiu o meu pensamento e a minha leitura, a minha análise sobre o valor desses cadernos em à tarde. Então, Hugo, agora na sua pesquisa, né, de doutorado, essa sua experiência que você teve com a tarde ainda continua sendo uma referência? Bom, no doutorado agora eu aprofundo, né? Então os conteúdos que a tarde publicou me estimularam e me incentivaram a seguir observando agora num aspecto um pouco maior. Estou trabalhando com outras jornalistas, com outros veículos. Então, assim, eu continuo seguindo o trabalho de Cleidiana Ramos. Agora, obviamente, eu vou me debruçar sobre essa coluna à tarde memória, porque eu já fiz todo o balanço do período dos cadernos de consciência negra. Então, isso me deu um suporte bastante interessante para poder trabalhar com outras mídias, com outros profissionais, e agora eu estudo como que esses jornalistas negras e negros vão desenvolvendo a sua escrita e com base em estudos como da professora Florentina Souza, Leda Maria Martins, entender que textualidade foi essa que veio se desenvolvendo nessas últimas décadas, que iam tratar dessa questão do por, para e sobre, né? Negros e negras. Que cobertura era essa que estava se debruçando a cobrir a vida, o cotidiano da maior parcela da população brasileira. Então, na Bahia, com Cleidiana e com o seu trabalho em à tarde, eu continuo investigando o direcionamento que isso está tendo, e aí eu recentemente estava analisando uma matéria já publicada em À Tarde Memória das fateiras. Então isso é muitíssimo interessante, porque isso é uma matéria que abre o aspecto do que a gente já conhece na literatura sobre as baianas de acarajé, sobre as ganhadeiras. Então, quando Cleidiana vai fazer o resgate de uma matéria de à tarde, né, que vai reportar
as fateiras da cidade. Isso é de uma riqueza assim histórica, cultural muito interessante, e é com esse material que eu estou me debruçando no momento. Então, é fundamental para mim esses conteúdos que a tarde vem vinculando, porque eles reforçam esse meu entendimento dessa textualidade negra que o jornalismo brasileiro vem elaborando. Hugo, a sua pesquisa mostra que a dedicação à abordagem étnico-racial feita por A Tarde não se limitou apenas aos cadernos, mas aparece em outras seções do jornal ao longo do ano. Qual foi a metodologia que você utilizou nessa pesquisa? Bom, para fazer o estudo dessa dissertação, o que é que aconteceu? Eu comecei a perceber no encaminhar, e já tinha sido um volume de trabalho bastante grande, me debruçar sobre os cadernos. Eram cadernos com média de entre 10 e 14 páginas, 12 páginas normalmente, e isso já tinha um material rico, muito grande para poder trabalhar, mas era inevitável que eu estabelecesse uma relação sobre o cotidiano de À Tarde. Então, a circulação dos cadernos de consciência negra, eles possibilitaram, sobretudo em outras sessões, a presença de articulistas negros e negras. Então, personalidades intelectuais locais passaram a ter uma recorrência nunca vista durante esse período. É, inclusive com destaques a Mãe Estela de Oxóssi e a Valnísia, do Terreiro do Cobre, duas articulistas que estiveram publicando artigos durante um período significativo desses 13 anos, e era inusitado até então que uma Ialorixá estivesse a cargo desse tipo de colaboração nos jornais nacionais. Isso era uma coisa inédita, conquistada por À Tarde. E existem também aspectos bastante relevantes. Então, eu passo a entender que a cada ano que o caderno de consciência negra circula, nesses outros 365 dias para a outra edição, o cotidiano de À Tarde ele passa a ser alterado com matérias regularmente publicadas, dando sequência àquele trabalho que era feito especificamente para esta edição especial. E isso é muito curioso, porque isso penetra as edições, as editorias de esporte, e isso fissura a editoria infanto-juvenil da Tardinha. Isso está presente nos artigos de opinião. As cartas dos leitores elas passam a publicar uma movimentação que reverbera essa cobertura oriunda dos cadernos, mas já presente no cotidiano do jornal. E tudo isso avolumou bastante a minha pesquisa, porque eu precisei, então... Eu já fazia isso como leitor, eu tinha uma leitura diária de À Tarde durante todo esse período, mas aí eu passo também a pensar edições diárias e não somente me adensar aos cadernos, porque era muito rico entender que os cadernos proporcionaram uma cobertura e uma pauta cotidiana no jornal. Então, acho que isso que foi o mais relevante descobrir. Agora, Hugo, me conta uma coisa. É comum encontrar um trabalho sistematizado sobre com a temática étnico-racial dentro das mídias comerciais? Bom, a respeito de outras mídias, né, de outros conglomerados, de outros grupos jornalísticos, a respeito da cobertura étnico-racial, o que eu posso avaliar é que o que foi desenvolvido por À Tarde, na reunião de jornalistas de sua redação que se engajaram a fazer essa cobertura étnico-racial,
dificilmente isso se reproduziu a um outro caso semelhante ou tenha sido, por tanto tempo, confeccionado. Então, é difícil mensurar com relação à imprensa nacional um caso semelhante ao de À Tarde, porque existem diversas matérias, existem diversos, inclusive publicações especiais que publicaram série de reportagens, existem diversos estudos que vão levantar esses conteúdos. No entanto, nas dimensões e na articulação feita por esses cadernos, eu acho difícil que a gente tenha na imprensa brasileira, na história da comunicação, algo parecido. Então, até aqui, o que eu posso dizer é que a maioria da imprensa brasileira ela continua se interessando por essa cobertura isoladamente no Novembro Negro. Isso é muito marcado e isso é dissolvido. O que a Tarde consegue fazer é elaborar uma pauta permanente a cada 20 de novembro, nesse período significativo de 13 anos, inclusive aos tempos atuais, pós a publicação dos cadernos. Então, eu tenho uma experiência curiosa, viu, Cleidiana? Eu vou te compartilhar, é que eu, em 2021, desenvolvendo um trabalho de pesquisa na área cultural, desenvolvi um podcast chamado CEP Santo. Era um podcast que mapeou os edifícios em Salvador com nomes de orixás. E aí tinha um interesse em trabalhar com a vizinhança, entender as histórias da vizinhança, do prédio e das redondezas, das geografias, dos bairros onde eles estavam inseridos. Esse mapeamento ele foi realizado no centro de Salvador e eu e um grupo de pesquisadores conseguimos levantar esse podcast como fruto de um edital da Lei Aldir Blanc e eu fiz o trabalho de assessoria desse projeto, né? Eu sou o idealizador do projeto, mas também a gente foi se dividindo nas funções e eu fiz a assessoria do projeto. Encaminhei para toda a imprensa nacional e toda a imprensa local o release do projeto. E aí, passado um pouco, fui entregando isso nas redações. A única, né, até um certo momento, a receber o projeto e a se interessar por o projeto foi a redação de Cultura de À Tarde. Então, isso também me confirma o que eu vinha trazendo como hipótese na minha pesquisa. Quer dizer, À Tarde ele ficou marcado por se comprometer a trabalhar com essas temáticas. Então, eu sou convocado a uma entrevista e sai uma primeira matéria sobre esse projeto que eu desenvolvi em À Tarde, justamente com esse olhar, né? Com essa para que integrasse um pouco esse interesse deles nessa cobertura étnico-racial. E é curioso porque depois da publicação de À Tarde, eu recebo diversas contatos das outras mídias, mídia televisiva, mídia de rádio. Aí, para todo mundo que eu tinha mandado o release e que não tinham me contactado, a partir da matéria de À Tarde, eu tenho um retorno a respeito desse trabalho de assessoria. Então, o que significa dizer que À Tarde ele pautou com as relações étnico-raciais interna e externamente à imprensa baiana. Então, é depois da publicação de uma matéria que À Tarde faz sobre um projeto que eu desenvolvi
que as outras mídias passam a me procurar, mesmo eu tendo mandado o release da mesma forma que mandei por à tarde. Então, isso é definidor do cenário, né, dos frutos e dos resultados dos cadernos de consciência negra. Isso foi uma coisa que ocorreu comigo, mas que eu tenho uma fortíssima sensação, pelo acompanhamento que faço, de que isso tem uma frequência significativa. Então, precisa que a tarde acolha, que a tarde faça essa escolha por reportar e por se aprofundar nessas temáticas, para que as outras mídias, os outros grupos da imprensa, da imprensa baiana, sigam essa tendência que a tarde manteve nesses últimos 20 anos. Bom, a gente quer agradecer muito a Hugo Mansur, muito interessante tudo que a gente conversou aqui, e para mim então é assim fazer lembrar, né, desse projeto. Eu participei de todos os cadernos, né, então de 2013 a 2015, então assim foi fascinante, né, fazer essa viagem aqui pela memória. Então, Hugo, muito obrigada, tá? E que a gente possa te trazer aqui mais vezes para a gente conversar, inclusive dessa vez presencialmente, já que você está aí à distância. Então fiquem ligados nos canais do Grupo à Tarde. Muito obrigada e até a próxima.